bom dia a todas, a todos, a todes. Muito feliz da gente estar começando o nosso primeiro webinar de 2023. Webinar que a gente trouxe um tema que vocês pediram aí o ano passado, né? A gente enviou um formulário com algumas perguntas sobre o que vocês gostariam de ter esse ano na rede. Um dos temas que vocês trouxeram foi esse, sobre como a gente capilarizar o tema da primeira infância nas cidades, como a gente sensibilizar mais pessoas e trazer mais pessoas para a agenda. Então, a gente decidiu trazer esse como um primeiro tema do ano, para a gente abrir com muita animação esse ano que promete muitas realizações bonitas para a primeira infância. Queria pedir a Cláudia para começar o webinar. Cláudia está por aí? Estou sim. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Também estou nesse clima de animação aí e de pensar como é que a gente amplia essa roda. Eu acho que esse primeiro encontro, ele vem com esse convite, né, de ampliar a roda, mas não é essa roda nossa, a roda que cada um tem na sua própria cidade. Como é que a gente traz mais gente da nossa cidade para estar conosco nesse encontro agora. Então, essa é a ideia do encontro de hoje. E eu vou começar falando que esse é o primeiro encontro oficial, né? E eu falo oficial porque muitos de nós aqui já nos encontramos em 2023 em outras mesas, em outras praças, em outras ruas, nos mais diversos projetos ativos aqui na rede Urban 95. A gente teve gente participando do Urban 95 Academy, dos projetos, né, com o Instituto de Arquitetos do Brasil, do Brincar Livre, do Cria da Paz, com as almas, dos spas dos bebês que vem surgindo em algumas cidades, né, encantando, quero fazer o spa do bebê, poxa, a gente está vendo os spas dos bebês começando a acontecer de fato, os balaios de livros, que estão espalhados por algumas das nossas cidades, né, nos conectando com a potência da literatura, sobretudo da potência das histórias e da literatura para bebês. Tem gente pensando e se aprofundando na participação de crianças, quer dizer, quem não está aqui nessa rede pensando e se aprofundando na participação de crianças, de cuidadores, no engajamento comunitário, como é que essa participação nos ajuda a ter mais informações sobre a cidade que cada um de nós, cada um deles, cada um das famílias quer, que cidade cada um deles e de nós queremos. Bom, tem gente pensando em coisa mais estratégica também, né? Pensando em plano municipal de primeira infância, como é que aprova isso na Câmara, como é que a gente linka o plano municipal de primeira infância com o orçamento, com o PPA, com planos de ação estratégico para 1 ano, 2 anos, cidades criando coordenadorias, inspiradas por outras que já criaram, cidades compartilhando os desafios de ter uma coordenadoria, e como é que tem um orçamento ou não tem orçamento. Então, são questões mais estratégicas também que nos movem aqui nessa rede. Tem tanta coisa acontecendo aqui nas cidades que, com tudo isso que eu falei, eu juro para vocês que eu não contei nem metade. Eu não contei nem metade das coisas que estão acontecendo, que pipocaram a partir do desejo das praças, das ruas, de cada uma das cidades, não só da provocação e do estímulo aqui da própria rede. Aí eu queria contar para vocês que a gente também começou o ano, né, com uma visita, né? A gente inaugurou o ano com a visita da Rushda, que é a minha chefe, né, que é a diretora de programas da Van Leer, e com a visita do CEO, que é o Mike, que veio aqui também conhecer um pouco da Rede Urban 95. Vocês fazem os relatórios, a gente faz 1000 relatórios, a gente compartilha fotos, a gente inclui eles no grupo aqui da Rede Urban 95, mas nada disso chega perto da potência de vir para o Brasil. Visitar as cidades, né, visitando as cidades, foram algumas, eles foram entendendo mais de nós, da nossa cultura, das nossas vulnerabilidades, mas, sobretudo, da nossa potência. E isso é uma verdade. A gente também, com a visita do estrangeiro, vai nos dando conta, a gente foi se dando conta da nossa potência e a gente foi se dando conta também do orgulho que a gente tem de ser quem a gente é. A gente passou alguns tempos de bastante vergonha, e foi muito bom tê-los aqui e a gente sentiu orgulho. A gente sentiu orgulho da natureza potente que a gente tem, da cultura potente que a gente tem,
da gente potente que a gente encontrou. E é nessa vibração que a gente está. É com ela que a gente vai, esse ano todo, cheio de propostas, projetos para essa rede, com a nossa potência, só nossa, da nossa cultura, da nossa natureza, da nossa gente. Para fechar, eu queria contar que o nosso compromisso é claro que ele segue aqui na Rede Urba 95, mas ele se amplia também para uma agenda nacional, como eu já falei para vocês em alguns momentos. A Fundação Bernard Banlier apoia a Agenda 227, e é através da Agenda 227 que a gente acompanha a agenda nacional dos direitos, não só das crianças pequenas e da primeira infância, mas dos direitos das crianças e adolescentes no nosso país. É ela que articula com o governo federal, tem uma equipe de pessoas trabalhando, organizações que estão ali articuladas, e que a Fundação Bernard Banlier é uma das maiores apoiadoras financeiramente e tecnicamente também. Uma das principais metas dessa agenda, e eu estou terminando, Isabela, prometo, uma das principais metas dessa agenda, quando a gente fez as conversas ainda com os candidatos, né, com o candidato Lula, com o candidato Ciro, com a Simone Tebet, a gente tinha 4 metas principais. E uma delas era a recomposição e reativação do CONSEA, que era o Conselho de Segurança Alimentar. A gente entendeu que as questões de maior vulnerabilidade precisavam ser endereçadas, e essa era uma meta, a gente precisava ter metas bem objetivas. E ontem foi um dia muito lindo, porque ontem foi a posse do CONSEA, e ontem a gente tinha todos os colegas de sociedade civil e de governo ali juntos, no Planalto, com as crianças presentes, celebrando ali a reativação e o recomeço do Conselho de Segurança Alimentar. Então, isso para dizer que, às vezes, a gente volta para a nossa balaio de livros, para a nossa rua de brincar, e a gente pensa que a gente está fazendo pequenininho, mas a gente não está. A gente está fazendo a nossa parte no nosso lugar e tem outras agendas acontecendo concatenadas com essas. Cada uma delas é tão importante quanto a outra. E para 2023, a gente quer olhar para cada uma das cidades daqui. Foi assim que a gente planejou, né, o próximo projeto, né, o próximo ciclo de trabalho que a gente está construindo, principalmente com o CECIP, que é a organização guarda-chuva de diversas outras iniciativas e propostas com parceiros tão importantes que nós temos aqui na rede. Mas a gente se comprometeu nesse planejamento com as 25 cidades, bem-vindo BH, gostoso de ver a Letícia aqui, ela já vai falar, com as 25 cidades dessa rede. E o que eu queria só trazer para vocês é que a gente tem 3 pilares para a gente olhar, e que é para todo mundo começar a olhar para a sua cidade com essa lente. A gente tem que pensar como é que a gente está, né, pensando, eu sou uma cidade Urba 95, não sou, o que quer dizer eu sou uma cidade Urba 95? Acho que a gente tem que olhar para a iniciativa Urba 95 e pensar em 3 frentes. Uma que tem a ver com espaços públicos e natureza, que é o nosso DNA, que é como é que a gente está usufruindo, se apropriando, crescendo os espaços públicos na vida das famílias brasileiras nas nossas cidades. Espaço público e natureza. O segundo eixo é programas e serviços básicos, mas não só os básicos e também os mais sofisticados para quem precisa. Mas isso a gente está falando de programas de educação, saúde, assistência. Não dá para a gente ser uma cidade Urba 95 com praças incríveis sem ter uma campanha de vacinação à altura do problema que a gente enfrenta. Então, esses 2 eixos, eles são o tempo inteiro, eles conversam entre eles não são separados, porque os espaços públicos, eles também estão conectados com os serviços, muitas vezes, né, e a gente vê nos projetos com os parceiros, com o Estúdio Mais Um, com o IAB, o tanto que é importante, quando se pensa no espaço público, pensar ali qual é o equipamento, a escola, o CRAS, a unidade de saúde que vai nos dar lastro para essa ativação desse espaço. Então, as coisas estão e são integradas. E, por fim, né, o terceiro ponto, que é a sustentabilidade das ações. A sustentabilidade das ações para que a gente não seja projetos, um projeto de uma praça, um projeto de uma rua, um projeto de uma formação, mas sim uma proposta de política pública de longo prazo, sustentável, e que seja de verdade ancorada no poder público, né, com o apoio, enfim, a participação, com as contribuições e colaborações de todos nós da sociedade civil. Mas a âncora mesmo são vocês, poder público. Quem está no poder público e quem pode fazer isso crescer e ganhar escala. Eu estendi meu tempo, mas eu precisava fazer essa abertura assim, com a emoção que eu estou, com o que eu sinto que eu estou, e também trazendo
um pouquinho dessa perspectiva para o próximo ano, para que todo mundo tivesse alinhado nesse comecinho. Muito bem-vindos a todas as cidades e também a todos os nossos parceiros. Muito gostoso ver as carinhas aqui. Muito bom, obrigada, Cláudia. Bom, gente, para começar, né, a gente agora, nesse ano, decidiu trazer um formato um pouquinho diferente. A gente ficou pensando como trazer um pouco mais esse protagonismo da rede, né, desse webinar para as cidades, né, para vocês que fazem ali no campo tudo acontecer. Então, a gente decidiu que todo início de webinar a gente ia fazer um giro nas cidades. Então, saibam que vocês, 25 cidades, serão convidadas a participar dos webinars nesses momentos iniciais. E hoje, para esse momento inicial, a gente tem, então, Belo Horizonte, Cascavel e Benevides. Eu queria chamar primeiro a Letícia para apresentar o que Belo Horizonte tem feito aí junto com a gente. Bom dia, pessoal. Estou muito, muito feliz de estar participando desse webinar, de conhecer as iniciativas das demais cidades da rede. Queria falar que nós aqui de Belo Horizonte estamos começando realmente uma estruturação de uma política pública, de um programa voltado para a primeira infância e os espaços públicos. Mas antes mesmo de poder apresentar o que a gente tem trabalhado, é importante trazer um pouquinho do histórico de como começamos essa parceria com o Urban 95 e também entender como que está funcionando aqui dentro esse engajamento com os servidores e com as demais equipes que estariam envolvidas nessa política. Então, nós temos aqui, da parte da Secretaria de Educação, uma política muito forte, muito rica, voltada para a primeira infância, nas EMEIs, que são as Escolas Municipais de Educação Infantil. Entretanto, nós não tínhamos até então uma política estruturada para os espaços públicos, ou seja, como um olhar voltado para a cidade, para a primeira infância. E nós tivemos um gatilho ano passado, por conta de diversas emendas impositivas de parlamentares e vereadores que, na verdade, propuseram a implantação de parquinhos, de playgrounds, e nós nos demos conta que não era ainda um programa estruturado dentro da prefeitura, porque tinham muitos atores envolvidos, Secretaria de Lazer, Secretaria de Obras, da qual eu atuo, coordeno, a parte de assessoria de projetos estratégicos. Tínhamos também a SUDECAP e outras entidades que acabavam tornando um campo de multiatores, com cada um atuando no que fosse possível. Então, com esse gatilho, nós começamos realmente a estudar e aprofundar no que seria uma política pública, um programa para esses playgrounds, esses espaços públicos voltados para a criança. E muito nesse estudo a gente percebeu que realmente um playground não é um escorregador, um balanço, é muito mais do que isso, é todo o acesso dos cuidadores da criança a esse espaço, a forma como nós concebemos esse espaço deve propiciar a interação entre cuidador e criança. Então, são N fatores que nós fomos descobrindo nesse processo e, obviamente, topamos com a Urban 95, que foi uma grande felicidade nessa jornada. E tivemos a oportunidade também de participar da Urban Academy em dezembro. Então, foi uma parceria nossa aqui da Secretaria de Obras, com a Secretaria de Governo e a Secretaria de Planejamento Urbano, pensando em como é que vamos, então, dessas inúmeras provocações que estamos recebendo e que fazem sentido no entendimento de que precisamos de uma estrutura e de uma política pública para a primeira infância voltada inicialmente para os espaços públicos, como poderíamos, então, engajar ou criar um programa. E nós iniciamos, então, como tudo se começa muito pequeno, tudo uma semente, antes de virar realmente uma floresta, a gente imaginou, a princípio, que um piloto bem-sucedido seria muito importante para motivar e trazer essa agenda para não apenas alto escalão, mas para toda a base de todas as secretarias que estariam envolvidos. E justamente, fazendo um link com minha primeira fala, a gente queria fazer isso com uma política pública que já é sustentável e que está baseada também nos serviços básicos, que são as EMEs, as Escolas Municipais de Educação Infantil. Então, estamos justamente criando uma política a partir de um projeto de territórios infantis
e dentro desses territórios educativos que são as escolas. Então, eu vou aqui projetar, não sei se eu já passei os 5 minutos, mas eu juro que é bem pequenininha a apresentação. Certo. Então, nosso piloto é em um EMEI, um espaço ao redor de um EMEI, em uma zona de alta vulnerabilidade em Belo Horizonte, que é a regional Venda Nova, mais especificamente no bairro Universo. É um local com muitos conflitos, é um local que temos uma vila, a Vila do Índio, com graves problemas habitacionais, mas também de coleta de lixo e casos pontuais de tráfico de drogas. Nós temos ali em vermelho a EMEI, que é muito bem avaliada por toda a comunidade e é o ponto de referência da comunidade. Temos inúmeros conjuntos habitacionais que são justamente as crianças, estão ali as crianças que vão para essa EMEI e também as crianças que estão nessa vila. Temos uma área enorme verde, que é uma bacia de detenção, porque essa antigamente era uma área de inundação, e inúmeros praças e parques ao redor. Então, é uma zona muito potente para se tornar um território de primeira infância, focado na primeira infância, com a âncora sendo a EMEI. Então, nosso início sempre é com o diagnóstico. É muito difícil propor qualquer tipo de solução se a gente não entende a área. Então, estamos ainda numa fase de avaliação de todos o potencial que essa escola tem, porque já estamos conversando com as diretoras, conversando com os professores, fazendo questionários para os pais para entender a circulação dessas crianças, de onde elas estão vindo, qual é o perfil socioeconômico dessas famílias como um todo e quais são as principais dificuldades que essas famílias justamente veem no espaço até a EMEI. Ao mesmo tempo, também temos aqui um conflito de usos do espaço por problemas de lixo, justamente por conta da vila que não tem acesso atualmente à entrada de caminhão de lixo. Temos um ponto de ferro velho, um ponto também de tráfico de drogas. Então, com tudo isso, vocês podem imaginar, nossa, que dificuldade, mas ao mesmo tempo olha o potencial e a necessidade gritante de criar um território que seja realmente inclusivo para crianças, porque tudo isso está acontecendo nos fundos da escola. Então, com isso, basicamente, a gente está trabalhando em uma frente para reestruturar esse território e será feito de maneira participativa, porque a primeira coisa que aprendemos realmente com a Urban é se não as crianças, cuidadores, professores, a comunidade escolar a comunidade não estiver envolvida desde o início, a mudança comportamental será muito mais difícil. Então, é basicamente nessa frente que Belo Horizonte está indo, e com muitas esperanças de dar certo para a gente conseguir escalar e tornar uma política pública sustentável, como Cláudia mesmo mencionou anteriormente. Excelente, muito bom trabalho, Letícia, parabéns. Quero chamar, então, agora a prefeita Luziane, que vai apresentar o que Benevides tem feito. Prefeita, está por aí? Bom dia, queria aqui logo agradecer, né, a oportunidade de participar do nosso primeiro, né, webinar, e assim, compartilhar com vocês que ainda não sabem, né, eu não tinha ainda um filho, e Deus me permitiu, agora estou grávida, né, então estou vivendo a primeira infância. Cláudia, obrigada pela oportunidade de estar na Urban. Você não imagina o que é viver isso compartilhando com o meu bebê, com o Arthur, tudo que eu aprendi. Estou fazendo tudo direitinho, estou compartilhando com a cidade aqui toda. Eu já inicio isso falando para vocês. É muito importante o prefeito entender a importância que é falar da primeira infância. Aqui eu sou assim apaixonada por essas ações. Eu acho que iniciou por eu não ter filhos, né? Então eu me dediquei exclusivamente a essa causa. E a gente começou esse trabalho dentro de Benevides. Em pouco tempo, a gente é aí uma cidade que entrou na Urban não tem muito tempo, mas a gente já conseguiu avanços aí maravilhosos. Aí vocês podem ver algumas ações que o município vem realizando. Tem as Olimpíadas do Bebê, nós temos aí, a gente faz a Semana da Criança com desfile na cidade, apresentando as nossas atividades, inclusive vai para o jornal local, né? Regional, aqui o estado todo já teve conhecimento
do que Benevides está fazendo na primeira infância. Então, acho que, assim, o ponto principal é realmente o prefeito entender a importância do que é a primeira infância, né? E a gente conseguiu fazer isso aqui na cidade. Pode passar, Bela. Duas conquistas que eu destaco para o município de Benevides. Primeiro foi o nosso plano, né, municipal pela primeira infância. Benevides já tem o plano. Hoje a gente está vivendo isso. E com o plano foi feito, já está aprovado, né? Já fizemos, inclusive, uma cerimônia, o Ministério Público já tem o nosso plano municipal da primeira infância, e eu vi a necessidade de se criar a coordenadoria da primeira infância. Então, hoje, Benevides tem a coordenadoria da primeira infância, aonde, dentro de várias missões que eles têm hoje, está o plano municipal de primeira infância, porque não adianta a gente só aprovar, né? A gente tem que executar as ações que estão no plano municipal da primeira infância. E hoje está aqui a Kelly, né? Muitos já conhecem a Kelly, assumiu a coordenadoria da primeira infância. Ela tinha uma paixão ali pela educação, mas a paixão maior foi a primeira infância, então a Kelly ficou na coordenadoria da primeira infância, e são destaques dentro do nosso município, o nosso projeto, que é o Primeiro Afeto, Cláudia, que assim, a gente colocou agora todas as nossas forças para poder desenvolver o Primeiro Afeto, que vai cuidar da grávida desde o primeiro dia, né, dela grávida, dando todos os acompanhamentos, participando saúde, assistência e educação, essa grávida até a criança completar 2 anos de idade. Inclusive, já com a criança com 2 anos, na verdade, essa criança, a mãe fazendo todo o acompanhamento que é necessário, a gente já vai garantir creche para que a criança possa ter uma creche. Se precisar de suplementação alimentar, nós vamos entrar com a suplementação alimentar. O mais importante é que a gente vai acompanhar essa grávida do primeiro dia até a criança completar 2 anos de idade. Aí são as pessoas que fazem parte da coordenadoria da primeira infância, né? Então, são destaques aqui do nosso município, e que em breve a gente vai fazer um convite para vocês conhecerem o Primeiro Afeto, que vai estar aqui com certeza já funcionando, com resultados e apresentando. Eu não tenho dúvida de que isso, né, vai fazer com que a gente cresça mais ainda. Aqui a gente colocou a questão da mudança da mentalidade da população. Hoje, Benevides já fala da primeira infância, né? Todas as inaugurações, todos os eventos que a gente faz, eu faço a fala da primeira infância. Estamos fazendo agora um comitê onde as crianças possam ter espaço, possam ter voz. A gente já teve elas fazendo aqui o nosso plano de mobilidade, eles participaram. Vão fazer parte agora do plano diretor também, então acho que isso é muito importante para o município, fazer com que a criança possa participar. Essas ações que nós estamos desenvolvendo, a gente está transformando ela tanto em leis quanto também em decretos, porque a gente precisa garantir que isso não pare, né? Que com a minha saída, ao final do meu mandato, isso possa continuar. E aqui a gente colocou mais ou menos algumas ideias do que a gente tem a curto, médio e longo prazo, né? Que aí vocês já podem ler, que são algumas transformações na cidade. Eu tenho certeza que em 2 anos, que é o que a gente está propondo aqui, Benevides vai ser mais do que já é hoje. Benevides vai respirar a cidade da primeira infância, né? E para finalizar, eu digo para vocês que no estado do Pará, Benevides tem sido destaque nessa política, né? E agora, mais ainda, nós inauguramos o Centro de Referência da Mulher e da Criança, né? Que eu queria até convidar o dia que a Cláudia pudesse vir fazer uma visita. Nós temos um espaço todo projetado para poder ter as nossas crianças, com uma pediatra que tem mestrado em desenvolvimento infantil, né? Então ela tem todo um conhecimento, a gente teve todo esse cuidado de trazer essa pediatra para Benevides, e é isso, gente, eu acho que é compartilhar um pouquinho do que a gente tem na cidade. Já tivemos vários avanços, né? Eu já era bem acelerada, eu queria que as coisas acontecessem realmente. Eu fico ouvindo a Cláudia falar, que eu já falo para a Kelly, olha, Kelly, isso é novo. Anota que a gente tem que buscar esse projeto, porque esse a gente ainda não tem Benevides. Então, é isso mesmo que me motiva. E agora mais ainda, que aí o Arthur está fazendo eu voar, né? Que agora eu fico procurando tudo. Recebi o livro, já preenchi, né? Já comecei a preencher o livro, que é maravilhoso. A Kelly já está fazendo a reprodução, que o Primeiro Afeto nós vamos entregar para todos os livros, né? Que foi feito pela
CECIP, né? CECIP e a Urban, em parceria. Então, nós vamos distribuir para todas as nossas grávidas. Elas vão receber esse álbum para poder também, tudo que eu estou vivendo, elas vão poder viver também. Obrigada, viu, gente? Ah, que lindo, Lu! E aproveitando que você encerrou falando do álbum, então eu quero chamar aí a cidade, que foi a cidade que começou com essa ideia de álbum, né? Que foi a cidade que a gente testou o álbum, desenvolveu junto com eles pela primeira vez o álbum do bebê. Hudson, tá contigo. Bom dia novamente. Quero aqui externar minha alegria de estar participando desse seleto grupo aqui de pessoas que estão construindo uma política pública fundamental, que é a política da primeira infância, em que aqui o nosso prefeito Paranhos, ele tem como política prioritária e com grande honra, em junho de 2021, o prefeito assinou então a adesão a este plano, né? E a partir disso, nós iniciamos um grande trabalho. Inclusive, nessa oportunidade, a Cláudia estava aqui com a gente e nos deu todo o apoio e incentivo aí para a gente poder avançar. Podemos seguir. Então, nós iniciamos esse trabalho através da política de assistência social. Nós estamos à frente desse projeto, né? Lógico, com o apoio de todas as políticas do município, em que, como eu disse, em junho a gente assinou esse termo de interesse, né, junto à Fundação Bernardo Van Lee, da Rede Urban, que com certeza fez toda a diferença para nós, porque até então nós não tínhamos nenhum tipo de serviço específico destinado à primeira infância na assistência social, e também não tinha essa identidade. Podemos seguir? Para iniciar o nosso trabalho, nós já iniciamos na prática. Nós criamos, através dos CRAS, e através do serviço do PAIF, né, 3 grupos em específico. Nós criamos o grupo Gestar e Construir, Primeiros Passos e Universo da Criança, que eu vou explicar agora à frente. Então, aqui temos alguns grupos, algumas fotos dos grupos do grupo Gestar e Construir, os nossos CRAS, ali já com o nosso álbum, nossa história, né, dos 1000 dias. Então, o grupo Gestar e Construir, ele foi implantado nos CRAS. O público-alvo são as gestantes, famílias beneficiárias dos programas assistenciais do município, e a gente procurou sempre seguir o atendimento à primeira infância linkado ou vinculado sempre a um serviço tipificado. Então, as duas coisas caminham juntas. Podemos seguir? Também, nós fazemos a entrega do kit Beberço, que é um programa que nós temos em nosso município, um kit de aproximadamente 20 itens, um investimento aí de cada item de R$400, que é um instrumento, uma ferramenta para as mãezinhas vulneráveis dar conforto aos seus bebês. Temos também o grupo Primeiros Passos, conforme as fotos ali, que são desenvolvidas nos CRAS. Podemos seguir. O grupo Primeiros Passos, então, é também desenvolvido nos CRAS, destinado às crianças da primeiríssima infância e suas famílias, cujo objetivo dos grupos é dar continuidade ao acompanhamento iniciado no grupo de gestante e proporcionar um espaço de estímulo ao brincar livre e também estimular o fortalecimento de vínculos entre cuidador e criança. Podemos seguir. E o último grupo, nós criamos também o grupo Universo da Criança, conforme fotos aí, que é destinado, então, para as crianças de 3 a 5 anos, cujo objetivo é propiciar o espaço de cuidado e proteção para as crianças e suas famílias, com brincadeiras e informações que estimulem as famílias para o cuidado e o afeto das crianças. Seguindo. Como eu disse, a gente sempre busca vincular os serviços tipificados, e um deles é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e conforme fotos aí nós temos vários exemplos, várias atividades envolvidas nas nossas unidades, né, dos centros de convivência intergeracional que nós temos aqui, e também nas unidades de CRAS que desenvolve esse trabalho. Sempre também linkado aí esse trabalho de serviço de convivência, nos eixos principais, né, como política pública, do eu comigo, eu com quem cuida de mim, eu com os outros, eu com a cidade, sempre fazendo essa vinculação. Seguindo. Foi fundamental para nós também a capacitação dos nossos trabalhadores, que foi possível através do investimento da Urban, de R$80 mil aproximadamente, que proporcionou aos nossos trabalhadores o primeiro acesso ali, as primeiras orientações com relação ao cuidado dos bebezinhos e as crianças,
visto que muitos deles tinham até um medo ali de desenvolver essas atividades. Então, essa capacitação foi fundamental para que a gente pudesse iniciar os trabalhos. Foram orientados, então, os técnicos e profissionais de CRAS e centros de convivência que desenvolvem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Aqui, em novembro, nós inauguramos com o nosso prefeito a Bebeteca, que também foi um investimento da rede Urban, através da Fundação Bernard Van Lee, que também é um espaço fundamental com acessibilidade aos bebezinhos. Inclusive, a Bebeteca ela vai ser multiplicada em todos os outros espaços nossos, nós estamos já com a licitação em andamento e será, com certeza, um grande diferencial no atendimento. Também, em novembro de 2022, com o financiamento da Urban, nós entregamos o álbum Nossa História, que conta ali a história do bebê dos 1000 dias, né? Que também nós estamos licitando para multiplicar essa grande experiência a outros serviços e outras unidades aqui da Secretaria. E também, importante nós termos uma identidade visual, um selo. O prefeito, então, propôs o selo Cascavel Infância de Primeira, em que aqui temos vários logos, né, que nós usamos já em nossos materiais de comunicação do município como um todo, não só da Secretaria. E o nosso Plano Municipal da Primeira Infância se tornou lei municipal em dezembro de 2022, é um plano que prevê as políticas públicas da primeira infância de 2022 a 2032, né? E ali, para nós monitorarmos, acompanharmos as ações desse plano, nós criamos um decreto municipal, o decreto 17.157, 2022, que ali tem componentes de todas as secretarias e também da sociedade civil, através dos conselhos, para que a gente possa monitorar, acompanhar e executar as ações. Não basta ter um plano se elas não forem as ações não forem executadas. Então, por isso, temos esse decreto, né, que permite esse grupo que vai, a cada 2 meses, monitorar as ações do plano e também irá orientar as secretarias a prever as ações no PPA, LDO e LOA, que são as peças orçamentárias que sim garantem a execução de todas as atividades na política de assistência, educação, saúde, cultura, esporte, meio ambiente, obras e assim por diante. Então, de forma muito breve, agradeço aqui a oportunidade e trouxe um pouquinho das experiências da primeira infância de Cascavel. Muito obrigada, Hudson. Muito obrigada a todos que participaram desse momento. Agora, então, a gente passa para o nosso, a iniciar, né, o conteúdo propriamente do nosso webinar de hoje, que é sobre como capilarizar o tema da primeira infância, como fortalecer o tema da primeira infância, essa agenda nas cidades. Muito parabéns, a Cláudia escreveu aí que as cidades estão voando, e é verdade. E para a gente começar, a gente hoje, então, para falar um pouquinho sobre esse tema, a gente trouxe a Paula Perim, que vai mediar esse encontro e trazer uma fala para a gente começar a pensar sobre esse assunto. A gente vai ter também a Andresa trazendo uma ação de Sobral e a Luciana trazendo uma outra ação de Recife. Então, eu queria passar a palavra para a Paula. A Paula é jornalista, consultora em comunicação e diretora da Samambaia Comunicação. Ela tem mais de 20 anos de experiência em jornalismo segmentado, comunicação estratégica, comunicação para causas sociais, e de 2017 a 2021, ela trabalhou como diretora de comunicação e sensibilização da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, onde ela foi responsável pelo desenvolvimento de projetos e produtos para sensibilização sobre os primeiros anos de vida, como a série Quanto Mais Cedo Maior, com Drauzio Varela, e o Nenê do Zap. Então, Paula, está contigo. Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, muito bacana, estou adorando ver na prática, dentro das cidades, as ações todas acontecendo. Foi muito legal ter essa introdução com as apresentações. Quero agradecer a Cláudia pelo convite, as meninas todas do CECIP, enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Eu trouxe uma apresentação curta, eu tenho 10 minutos, eu vou tentar ficar dentro desse tempo para a gente poder depois ter o tempo de compartilhamento, né, sobre o que está acontecendo em Sobral, em Recife. Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Falar de comunicação de primeira infância, a gente podia passar o dia aqui, né? É um assunto que todos nós aqui somos apaixonados, e comunicação, mesmo que a gente não seja, não tem nem opção nesse mundo que a gente vive, né? Comunicação o tempo todo. Então, eu pensei em como trazer para vocês algumas ideias, alguns conceitos, e começando
pelo que vocês sabem, e que eu vou passar muito rápido, que são os argumentos e o porquê a primeira infância na pauta e nas ações, não faltam argumentos para isso. Quer dizer, vocês fazendo parte do Urban, eu imagino a quantidade de material relevante e com muito fundamento que vocês recebem o tempo todo, né? Mas só para a gente lembrar, se a gente for falar rápido, né? Que argumento a gente tem para convencer pessoas sobre a importância da primeira infância? Pessoas, de maneira geral. Estou falando sociedade, estou falando dentro do ambiente de trabalho de vocês também. Vocês sabem que 90% do cérebro do ser humano é desenvolvido até os 6 anos de idade. Tenho certeza que isso tudo aqui está na ponta da língua de cada um de vocês. A cada dólar investido na primeira infância, são $7 que retornam para a sociedade. Essas são as máximas, vamos dizer, da primeira infância, né? A gente também sabe que não faltam leis para a gente argumentar sobre a importância da primeira infância. Então, a Constituição Brasileira, o ECA, o Marco Legal da Primeira Infância, todo mundo que trabalha com isso sabe da ideia, né, e do conceito, não é nem conceito, da necessidade e da lei que diz que a criança é prioridade absoluta, o famoso artigo 227, com toda a descrição, os benefícios para o indivíduo e para toda a sociedade, comprovados pela ciência. Então, não tem como... Tem uma lista gigante, eu coloquei só alguns aqui, nem vou demorar lendo. Importante destacar o último, que é um caminho para reduzir o ciclo intergeracional de pobreza, ou seja, as pesquisas, aquela lá do James Heckman continuou, aquelas crianças que foram estudadas, que foram, né, que foi feito o trabalho de pesquisa com elas, hoje já são mães e pais, e já se vê uma mudança nessa nova geração, né, ou seja, tem uma capacidade enorme para reduzir o ciclo intergeracional de pobreza. As máximas do Urban, né, que são tão sensacionais, até pela simplicidade, né? Um lugar que é bom para um bebê e para uma criança, certamente é bom para todo mundo. Eu acho que esse é um argumento tão simples e que vai direto no coração, né? Essa fala da Laís Fleury no filme Começo da Vida 2, pega num outro lugar também. Se a gente vê a criança no espaço público feliz, ela vê essa criança lá brincando, ver uma criança no espaço público é um excelente indicador de boa gestão, e que essa criança está tendo uma infância feliz, e que essa gestão é boa, e que esse trabalho desse governo está sendo bem feito. Então, é um indicador, é uma vitrine, né, também. E um tema capaz de unir forças. Então, quando a gente pensa num Brasil tão polarizado, né, discutir a importância da infância, por que a infância é importante, por que precisa investir nas crianças, além das evidências científicas que a gente já falou algumas aqui, vocês sabem tantas outras, tem um consenso sobre isso, né? Não se tem uma dúvida sobre a importância da infância, né? Deixa eu descer aqui. Agora, assim como vocês já viram para mudança de comportamento, na comunicação também tem as barreiras para essa comunicação acontecer de uma maneira fluida, vamos dizer assim, né? Então, a primeira delas, o próprio consenso que eu falei antes, muitas vezes ele pode ser um problema. Qual a contradição nisso, né? Aquilo que todo mundo concorda, que todo mundo sabe que é importante, que todo mundo sabe que precisa ser feito, não necessariamente tem uma urgência. Dá uma sensação de que está acontecendo. E a infância, as crianças são o futuro, né? Tem tempo, mas só que não, né? A primeira infância são 6 anos e 4 anos de um governo, 2/3 do tempo de vida dessa primeira infância, desse começo da vida. Então, as crianças são agora, né? E essa necessidade de falar dessa urgência, eu sei que aqui, com vocês todos, e com a animação que eu vi já no começo, eu não tenho dúvida de que a gente concorda com isso, que é o meu terceiro ponto aqui. A gente não tem dúvida disso. E não é uma coisa apaixonada, sem embasamento, ao contrário, mas a gente fala entre nós aqui, ou com as pessoas dentro de cada uma das prefeituras, das cidades, que já estão convertidas, como a gente fala, é mais fácil essa comunicação, né? O difícil é trazer as pessoas, capilarizar, como o que foi apresentado, né? Como é que a gente faz para levar isso para as outras pessoas também? E já vou dizer de cara, não existe uma fórmula mágica para isso, é um trabalho diário, assim, de formiguinha mesmo,
para conseguir fazer com que isso chegue em cada canto que precisa chegar. Aqui o óbvio, né? A disputa entre as prioridades, porque imagina que se tivesse uma conversa aqui sobre meio ambiente, sobre a importância de tudo que a gente sabe que é importante, e fosse só exclusivamente dentro desse tema, a gente também estaria dizendo que esse tema deveria estar em todos os lugares, em todas as reuniões. Então, entendo a disputa entre prioridades e o desafio que é isso. Eu vou falar um pouquinho disso na sequência. Eu tenho certeza que vocês conseguem aumentar essa lista de barreiras. Eu acho que, como a Bianca colocou aqui, a gente vai, no final, fazer um debate, trazer mais perguntas. Vocês podem colocar perguntas ou até colaborar com quais são essas outras barreiras que vocês veem nessa comunicação dentro da cidade de vocês sobre a primeira infância. E aí a gente vai buscar caminhos para isso, né? Então, assim, o básico 1 de comunicação, de qualquer comunicação, vocês sabem, quem é o receptor da informação. Se for pensar em teoria da comunicação, é o emissor e o receptor ali, o básico, né? Hoje em dia passa por muitos caminhos, principalmente por conta das redes sociais, mas tem alguém falando e tem os públicos, e os públicos, isso nunca vai mudar, a gente tem que saber falar da maneira correta para cada público que a gente está buscando. Então, a gente viu exemplos aqui muito lindos, a prefeita, por exemplo, a Luziane, contando não só da gravidez, que eu parabenizo, inclusive, mas com tanta emoção, né, contando do que é feito lá. Eu não tenho dúvida que essa alegria dela e essa certeza sobre o tema, isso reverbera para todo mundo dentro da prefeitura. Então, trazer o gestor para perto, inclusive contando aquilo que eu coloquei lá antes, né, o quanto a primeira infância, além do quanto a primeira infância é importante, todos os dados que vocês sabem, o quanto a importância a primeira infância também é uma vitrine dessa gestão, né? O quanto ver a primeira infância, ou a infância acontecendo na cidade, também é um retrato de uma boa gestão. O quadro técnico, aqui eu estou considerando todo mundo, desde a pessoa que trabalha na manutenção, por exemplo, da cidade, da escola, até o próprio professor, né? Como é que a gente fala com essas pessoas e quais são os canais e quais são as formas de falar para sensibilizar essas pessoas de que o que elas estão fazendo é muito maior, né? E que tem um significado, um sentido, um propósito. Se fala tanto sobre propósito, né? Trabalhar por propósito. Quanto propósito tem num trabalho que tem relação com o desenvolvimento na primeira infância? Depois, a sociedade civil, enfim, todos que estão ao redor, né, das prefeituras, das cidades, e que podem colaborar, tendo ou não a primeira infância como seu tema principal. Acho importante lembrar disso. E o público final, vamos dizer assim, a sociedade como um todo, as famílias, com as diferentes configurações, as mães, os pais, o adulto de referência dessa criança. Então, a comunicação direta com esse público final também, que vai variar de cidade para cidade, região para região, até na linguagem, né? Eu estava fazendo um trabalho uma vez, só um parênteses, com a fundação, e a gente estava falando de birra. E aí eu descobri que a palavra birra não é uma palavra que dá para usar da mesma maneira no Brasil inteiro. Tem lugares que não se usam essa palavra. Eu paulista que sou, achei que birra era birra sempre. Mas tem outros jeitos de se falar dessa mesma coisa, né? Depois, construir junto e comunicar em conjunto, coloquei aqui. Eu nem vou me aprofundar muito, porque eu já teve uma das falas de vocês, agora no comecinho, dizendo se teve alguma coisa que eu aprendi com a Bernard Vanier, com o Urban, foi que a gente precisa trabalhar junto desde o início, para as pessoas se engajarem. Basicamente isso é um jeito da gente fazer a intersetorialidade acontecer. Depois, o tema, como sendo transversal, precisa ser tratado como transversal. O que eu quero dizer aqui? Não precisam ter reuniões sobre a primeira infância, sobre o plano... Não precisam só ter reuniões sobre o plano municipal da primeira infância, importância da primeira infância, uma ação para a primeira infância. A primeira infância, como tema, ela tem que estar numa reunião que não tenha absolutamente... em tese, nada a ver com o assunto, ou seja, lembrar sempre que tem a infância para ser olhada nos outros temas que estão sendo discutidos na cidade, que são inúmeros. Depois, os nudges, né? A ideia de nudge, tem livro, eu até deixei aqui para mostrar esse livro aqui, que é um livro que acabou ficando
muito tempo em primeiro lugar em vendas e tal, nos best-sellers lá do New York Times. Por quê? Porque é a ideia de como você cutuca, seria a tradução literal, as pessoas, para lembrá-las de algo que elas precisam fazer, ou que elas deveriam saber, ou que deveria fazer parte do dia delas. Pode ser desde um aplicativo para você lembrar que tem que tomar água, para quem não toma água com muita frequência, no meu caso, até a gente fazer isso de uma maneira um pouco mais distante, mas não deixar de falar do assunto, né? Então, tem desde as jornadas, o Pé de Infância, o site tem coisas incríveis, né? Tem as jornadas que podem ser, tá tudo prontinho lá para o WhatsApp, até lembrar, dentro de cada cidade, de cada possibilidade de comunicação, redes sociais, as newsletters que vocês têm, o próprio WhatsApp, reuniões da escola, né, com os pais, reuniões dos diretores das escolas com os professores, reuniões das secretarias, por exemplo, com os diretores das escolas, os pediatras, enfim, aproveitar para cascatear sempre uma pílula que seja para chegar à informação como precisa. Comemorar as conquistas, né, eu quis colocar aqui a ideia de endomarketing. A gente precisa, dentro do ambiente, falar que legal que a gente fez, que bacana o que a gente está fazendo, e fazer as pessoas se sentirem parte, tem a ver com propósito, como eu tinha dito. A imprensa como aliada nessa sensibilização, a gente sabe que as coisas de fora para dentro são muito poderosas também. Digo de fora para dentro porque quando sai uma reportagem que vai falar de algo que aconteceu em relação à primeira infância dentro da cidade de vocês, eu tenho certeza que aparece gente lá nas secretarias com o jornal nas mãos ou repassando e-mails. Então, vale o esforço com a imprensa, vale trazer jornalistas para perto, né? Por último, estou bem no finalzinho, materiais para enriquecer a comunicação. Eu quis colocar aqui, depois eu coloco no chat para vocês terem os links, algumas coisas que vocês podem usar. Então, além do Pé de Infância, que é sensacional, o site Começo da Vida, tem o filme Começo da Vida, mas existe o site Começo da Vida, com vídeos que tem entre 3 e 4 minutos, são 60 vídeos curtos que tem lá. Vocês podem usar esse material na comunicação. Tem sobre diversos temas, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada. O Quanto Mais Cedo Maior, tem 10 episódios com o Drauzio Varela, um projeto assim, que eu tenho um enorme carinho, que teve apoio da Fundação Bernard Lambier também, que é feito com muito cuidado nas informações, e aí tem o material do Urban, tanto na biblioteca, no YouTube, e por último eu coloquei aqui, existe um site chamado Primeira Infância em Pauta, que foi feito pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e que é um site para quem escreve sobre primeira infância. Ele não é para comunicar com o público final, mas tem vários conceitos lá, várias ideias, ajudam na hora de produzir um texto, vale a pena. Esses materiais todos servem para vocês usarem os próprios, mas servem também para inspirar produções locais, que podem ser feitas, às vezes, com um celular, para ter uma voz local, né? Tudo isso porque a ideia de engajamento, existem várias pirâmides de engajamento, né? Mas eu trouxe essa, que é a que eu, honestamente, acho mais simples e que eu mais acredito, que a gente precisa sensibilizar as pessoas, não é jogar um caminhão de informações. Eu acho que a gente primeiro sensibiliza as pessoas com algumas informações para conseguir colocar a informação mais importante, conseguir mobilizar as pessoas para haver uma transformação de fato. Então, isso é o tal engajamento, né, que se fala de tantos jeitos e tal. Isso pode acontecer na sociedade como um todo, pode acontecer dentro de uma empresa, pode acontecer dentro de uma prefeitura, dentro de um país. Então, ter essa ideia do trabalho que está sendo feito e qual é o objetivo lá no final. Tentei bem rapidinho para poder contar e dar tempo para todo mundo aí fazer a sua apresentação. Obrigada, Paula. Então, gente, a Paula trouxe, né, um dos aspectos aí que a gente considera fundamental para a gente conseguir capilarizar esse tema da primeira infância, que é a comunicação. A gente colocou até uma enquete durante essa semana lá no grupo, não sei se todo mundo teve oportunidade de votar, e aí apareceram, né, vários temas
que vocês votaram, o primeiro foi a falta de oportunidade de capacitação para as equipes, falta de priorização do tema, falta de comunicação entre os setores, as secretarias são muito fechadas em seus afazeres. Teve alguém que comentou a questão orçamentária também é um desafio, né? Então, a Paula abordou alguns desses desafios aqui na apresentação dela, e a gente vai trazer, então, agora a Andresa de Sobral, que vai compartilhar um pouquinho sobre a estratégia de formação que Sobral usou para trazer essa temática para todos os seus servidores. Andresa, está contigo. Então, bom dia, gente. Estou também bem animada de estar aqui hoje com vocês, né? Eu sou Andresa, sou secretária dos Direitos Humanos e da Assistência Social aqui de Sobral. Quero dar um oi aí bem especial para todo mundo que faz a rede urbana, né? Assim, os municípios, as instituições. O David, que é o nosso ponto focal aqui em Sobral, também está aqui presente, alguns secretários, então um oi aí para a galera de Sobral também. E eu fiquei bem feliz, assim, quando recebi esse convite para vir contar um pouco dessa história, né? Bom, a gente foi convidado para contar aqui para vocês essa história, que é uma ciranda de formação, né? Assim, quando a gente passou a compor a rede Urban, partiu muito assim de um sentimento mesmo meu, assim, eu fiquei muito animada quando eu tive a oportunidade, por exemplo, acho que pode voltar, Bela, porque eu acho que aquela foto ali, ela fez um bocado de coisa. Eu percebi, assim, que logo no primeiro momento, né, assim, a gente começou a falar de cidade, uma cidade para pessoas com 95 centímetros. Depois eu lembro que eu participei de um webinar sobre clima, aí opa, né, assim, a primeira infância era muito maior do que eu conseguia enxergar, né? E aí eu fiquei pensando, assim, como é que a gente poderia ampliar essa compreensão também para os demais servidores e as pessoas que trabalham aqui na secretaria. E aí conversei com o Deide, que é o nosso ponto focal, conversei com as meninas aí da Rede Urban para ver se era uma ideia legal a gente pensar numa formação. E aí, à medida que a gente foi se encontrando, a gente foi moldando essa ideia, e aí ficou esse nome, né? Cirandas de Formação, Políticas para a Primeira Infância de Sobral. Essa foto aí, eu disse que ela é legal, porque ela foi o nosso último encontro no teatro aqui de Sobral. Essas pessoas que estão na frente são secretários municipais, aí também está a Cláudia Vidigal, e esse último encontro, ele, além de ter sido o último encontro da Ciranda, ele também foi a entrega oficial do Plano Municipal da Primeira Infância para os secretários municipais. Vai, Bela. Bom, aí falar aqui de forma rápida da concepção, né, desse processo formativo. A gente pensou que era muito importante que ele se desse de forma intersetorial, assim, não só os temas intersetoriais, porque aqui, por exemplo, a gente, quando falava de primeira infância, a gente falava de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo no CRAS, a gente falava do programa Criança Feliz, né? Então, como é que a gente ampliava isso? E uma coisa que foi muito legal de perceber, mas não era uma coisa legal, é que a gente não conhecia tanto do que as outras secretarias também vinham desenvolvendo para a primeira infância, né? Então, a gente pensou que tanto os temas eles deviam ser mais abrangentes, como os participantes da formação também deveriam ser das diversas secretarias, e também como a própria organização dos encontros fosse protagonizada pelas diversas secretarias. Então, a gente pensou nesse ciclo formativo intersetorial, voltado para os servidores que trabalham com a primeira infância. Então, a gente pensou em uma média de 200 servidores de algumas secretarias, e aí os secretários foram vendo quem tinha um trabalho direto, assim, mais relacionado com a primeira infância. E aí a ideia era que a gente pudesse se reunir presencialmente para dialogar sobre a primeira infância, sobre as políticas da primeira infância, ampliar os nossos conhecimentos, fortalecer essa política intersetorial. E no desenho inicial, assim, os professores, né, assim, os especialistas que iriam facilitar essa conversa estariam virtualmente. A gente pensou que isso era legal, porque inicialmente a ideia foi, vamos fazer essa formação, cada um assistindo do seu canto, né? E a gente viu que, na verdade, assim, tá cheio de vídeo no YouTube, tá cheio de live, tá cheio de coisa, na verdade, assim, às vezes até um pouco saturado. Então, a ideia não era que a gente dissesse, assiste isso aí. A ideia era que a gente convidasse as pessoas para um espaço. Então, nós nos reunimos, as 200 pessoas, num grande auditório,
E só quem estava de forma virtual era o professor ali, o palestrante, né, daquele encontro. E aí esses palestrantes foram especialistas renomados, que alguns deles foram indicados pela equipe do CECIP, que eu quero super reconhecer, agradecer, né, a dedicação mesmo assim da Bianca, da Isabela, da Rafa, né, que acompanharam ali mais de pertinho toda a ciranda de formação. E esses especialistas, eles assim, facilitavam a conversa, porque na verdade a gente passava uma tarde inteira juntos, e a participação do especialista era mais ou menos ali de 1 hora, né, mas a gente fazia um acolhimento, uma chegança, pensou assim, considerou muito importante que a gente usasse metodologia ativa, participativa, criativa, para que não ficasse cansativo e que as pessoas pudessem também trazer o que já vem fazendo, o que conhecem, e aí os especialistas também respondiam perguntas, né? Então a gente teve um cuidado para que não ficasse só mais uma palestra ou uma live sobre um tema ali, né, importante. E também, assim, a gente achou que era importante partir desses conteúdos teóricos e reflexões, assim, das experiências setoriais, mas também apresentar o que a gente está fazendo em Sobral para, a partir daí, pensar em costuras possíveis, né? E a gente viu que isso potencializou de verdade esse trabalho intersetorial e integral. E uma coisa muito importante é que, ao longo dos meses em que aconteceram esses encontros, né, essas cirandas, a gente também estava no processo de elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância. Foi muito legal perceber que, como as cirandas, elas vincularam as secretarias a esse tema. Como as secretarias foram se apropriando mais e com o passar do tempo, se tornando cada vez mais corresponsáveis pela elaboração do PMPI também, que foi se dando de forma paralela, né? Em termos de planejamento, a gente se reuniu várias vezes com as meninas do CECIP, foi elaborado um documento geral, assim, com premissas, objetivos, a ideia geral, com temas, com palestrantes, com ideias de texto, de vídeo, de música, com bastante material para aprofundar também os temas que seriam discutidos nos encontros. O CECIP, né, apoiou no planejamento, na elaboração dos documentos, no acompanhamento, articulação e pagamento, e aqui eu quero dar um destaque, porque quando a gente entrou na Rede Urba, a gente recebeu um investimento de semente, né, e a gente, assim, considerou que a gente poderia usar parte desse investimento para essa formação, considerando mesmo a importância de um processo formativo, né. Então, a gente contou com o investimento de semente para pagar principalmente, assim, honorários de alguns palestrantes, nem todos cobraram, é importante falar também, na verdade a maior parte não cobrou, mas aqueles que cobraram, seria muito difícil para a gente fazer todo o processo de dispensa de licitação, para pagar aquele palestrante, então foi bem mais fácil esse pagamento via investimento de semente, e isso viabilizou que a ciranda de formação acontecesse naquele período que a gente imaginou. Eventualmente também a gente usou parte desse recurso para fazer um material gráfico, mas, assim, a grosso modo, foi realmente para os professores. E aí eu já falei, assim, para o objetivo, né, que a gente pudesse ampliar o conhecimento das diversas secretarias e também, assim, tinha uma coisa que era conhecimento técnico mesmo, e tinha uma coisa que era alinhamento, vínculo, fortalecimento das diversas secretarias. Essa foto aí era um slidezão aí do primeiro encontro, né? Aí passa, Bela. E aí o processo de implantação, né? Eu falei mais ou menos 200 servidores, assim, a gente fez uma inscrição mesmo, uma espécie de matrícula em todos os encontros, eles assinavam a frequência, tinha profissionais da Secretaria da Saúde, da Educação, dos Direitos Humanos e da Assistência Social, da Segurança Cidadã, da Secretaria de Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, Secretaria de Trânsito e Transporte, Secretaria de Cultura e Turismo e a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Foram realizados 8 encontros, a gente começou em abril do ano passado, foi de abril a novembro. Assim, para contar um pouco de como é que a gente fez isso também, né? Os 2 primeiros encontros, a gente organizou nós mesmos aqui das SEDAS, né, da Secretaria dos Direitos Humanos e Assistência Social, porque essa ideia de que as secretarias protagonizassem também a organização veio depois. Justamente porque organizar
uma ciranda, já foi muito legal, já foi de muito aprendizado. Desde a escolha do palestrante, a gente foi ler, foi ver vídeo, foi escutar, foi estudar, e a gente se encontrava várias vezes com as meninas de CECIP. Então, o processo, né, de construção, ele já foi rico, né, assim, de muito aprendizado. Então, a gente pensou que seria legal que as outras secretarias também pudessem viver isso, né? Então, a gente convidou as diversas secretarias, aí cada encontro, os 2 primeiros encontros nós que organizamos, mas na sequência, a cada mês anterior ao encontro, a gente criava um grupo no WhatsApp com o secretário, com as pessoas que ele indicava, e a gente ia planejando o encontro do mês seguinte. Esses temas, eles não foram os temas pensados inicialmente por nós, junto com o CECIP, porque quando a secretaria ela assumia a organização do encontro, elas foram redefinindo os temas, escolhendo os palestrantes, os textos, e cuidando de toda a programação, né? Então, toda a dinâmica ali de cada encontro foi pensado por cada secretaria. Aí estão os temas, né? Assim, tiveram, por exemplo, né? Em junho foi a criança e a cidade, direito à cidade e à mobilidade. Foi um encontro que foi organizado pela SELMA e pela CETRAN, Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, Trânsito e Transporte. Então, ao longo do mês, eles se encontraram, se reuniram, estudaram e organizaram um encontro juntos. Isso, além de ter garantido um encontro muito legal, de muito aprendizado, o processo também foi importante, né? E para nós aqui também. Eu não vou falar de todos os temas, mas a gente vai disponibilizar essa apresentação. Eu coloquei também na apresentação um pequeno currículo de cada palestrante de cada encontro, porque como a gente vai disponibilizar para vocês, caso alguém queira fazer algum processo de formação, pode se inspirar nesses palestrantes. O primeiro encontro, a gente fez um encontro mais geral, políticas públicas para a primeira infância, responsabilidade de toda Sobral. Foi o lançamento da ciranda de formação, estavam quase todos os secretários presentes, e aí eu quero reforçar que quase todos os secretários participaram de quase todos os encontros. Isso foi muito importante, respaldava também a participação dos técnicos. No primeiro encontro, a gente contou com a presença da Cláudia Vidigal, que foi também muito legal, porque, além de trazer esse tema, né, ela trouxe a Rede Urban, e a gente discutiu essa coisa da intersetorialidade. E a Cláudia participou do primeiro encontro e do último encontro. E no último encontro, a gente fez o lançamento do PMPI. Aí, pode passar, Bela. Segundo encontro, Crianças e Infâncias Diversas, fazendo valer os direitos à participação, também foi organizado pelas SEDAS. Próximo, tá aí. A gente botou aí algumas fotos para vocês visualizarem também. Esse daí, a criança e a cidade, direito à cidade e à mobilidade. Foi muito legal, gente. As pessoas brincaram, trouxeram fotos das suas infâncias. Cada encontro, cada secretaria queria superar a secretaria anterior, né? Então, teve participação de criança, foi muito legal. Aí pode passar, Bela. Qualidade, inovação e desafios em serviços para a primeira infância. Esse daí foi organizado pela Secretaria de Saúde. É uma coisa muito legal, né, que eu já falei, é que além do palestrante, as secretarias também estavam apresentando o que elas estavam fazendo. Nessa foto está aqui a secretária de Saúde recebendo uma homenagem com essa mãe, esse bebê, que foi o primeiro bebê que nasceu já na maternidade, depois de uma reforma, de um parto humanizado. Foi muito legal também. Pode passar. Aqui eu vou, assim, só abrir aqui um parênteses, né, para falar também paralelo à ciranda de formação, a gente vinha fazendo várias coisas junto à Rede Urban, né? Diversos projetos com as diversas instituições. Então, aqui a gente começou assim, um trabalho junto com a Alma para trabalhar a educação não violenta. A gente implantou o CRIA na Paz, a gente fez um material gráfico, fez as formações, fez vários encontros. E para esse encontro, que foi organizado pela SESDEC, da Secretaria de Segurança Cidadã, teve a participação da Elisama Santos, que é uma referência no país, né, para esse tema aí da educação não violenta. Foi muito legal também. No slide anterior, assim, quem estava falando era a própria secretária de Segurança, foi um engajamento muito legal. Aí vocês estão vendo, né, a participação também da Guarda Municipal, por exemplo, nos encontros. Eu achei muito legal, assim, eles participaram de todos os encontros. Que foi o que a Secretaria de Educação organizou, Educação Além dos Números, ou dos Muros, dos números também, mas além dos muros. Foi, assim, muito legal, porque nesse encontro teve a participação de crianças, né? Alguns tiveram, nesse aqui tiveram muitas crianças, e foi também uma palestra muito legal. Pode seguir.
Esse que a Secretaria de Cultura e Turismo organizou, a gente contou com a Lemberg presencialmente, foi, assim, também um encontro muito inspirador. Esse tema, a criança como produtora de cultura, né, foi muito bacana, assim, foi muito legal, por exemplo, ouvir da secretária de Cultura que agora eles estão olhando para a primeira infância com uma prioridade. Então, por exemplo, Salão de Abril, que é uma exposição que acontece há anos, no ano passado teve, além do Salão de Abril, teve o Salãozinho. Né? Assim, uma coisa que eu acho que foi muito importante para a gente, para a gestão como um todo, é que agora não dá para pensar em nada, em nenhum projeto, em nenhuma ação, sem pensar na primeira infância. Né? A gente trouxe a primeira infância para o centro. Esse encontro também foi muito legal, bonito, divertido, assim, né? Os encontros geraram muito engajamento e muito aprendizado, né? Pode passar. E aí a gente fez, talvez não dê tempo, mas a gente fez no Google Forms também um formulário de avaliação, né, dos 190, dos quase 200, assim, 88 pessoas responderam, aí das diversas secretarias, mas muito especialmente da Secretaria de Direitos Humanos e Ação Social e da Educação. Pode passar, não vou aqui demorar muito, mas, assim, alguns destaques, né? Todo mundo achou que foi contemplado o objetivo, né? Ou quase 100% totalmente, e aí 3%, menos de 3% das pessoas acharam que parcialmente. Pode passar dela. Como as cirandas contribuíram para ampliar seu conhecimento também, né? Ou contribuíram bastante ou moderadamente, mas 90% colocou bastante, então a gente considerou aí, né, que valeu a pena. Pode passar. A gente também, assim, colocou uma pergunta aberta de pontos a melhorar, a gente viu aí essa coisa da falhas com tecnologia, a gente estava aprendendo, né? Assim, um calor que aconteceu, essa coisa da carga horária, as pessoas acharam que foi pouco, viu, Cláudia? Estão querendo mais. Assim, a maior parte das pessoas pediu para a gente continuar, e a gente está com novas ideias para 2023. Tivemos alguns atrasos no horário, né? Mas também nada que tenha comprometido a formação. Pode passar, Bela. E pontos positivos, isso aqui que eu estou falando foi o que os próprios participantes colocaram no Google Forms, a gente fez uma síntese, né? A escolha dos palestrantes e os conteúdos, a escolha dos locais, a organização e mobilização. Muitos falaram da importância das diversas secretarias terem organizado, porque assim elas também puderam apresentar o que elas estão fazendo, né? E se engajaram com o tema. O apoio da gestão, a gente contou com o apoio do prefeito, da vice-prefeita, que inclusive participou de alguns encontros, do chefe de gabinete, o envolvimento das secretarias, a ampliação do conhecimento do fazer de cada secretaria, né? Nós passamos a nos conhecer mais também, e a possibilidade do processo de corresponsabilização com esse tema, a partir dessa interatividade e intersetorialidade. Pode passar. Tem uma coisa muito legal assim, que eu acho que vale a pena dizer, rapidinho, é que para 2023 a gente conversou com a Universidade Estadual aqui em Sobral para a gente produzir um livro, e aí a gente já está organizando, vendo assim, como é que cada secretaria fica responsável por um capítulo, e aí lá para agosto, né, que tem o Dia da Primeira Infância, na ocasião do lançamento desse livro, a gente fazer também uma grande mostra da primeira infância, que a gente percebeu uma necessidade mesmo, assim, das secretarias de mostrar o que está fazendo, né? E a gente sabe que isso motiva, enfim. Então, e aí a gente pensou também em fazer aberto para as universidades, sociedade civil. Então, a gente está animado aí também com os projetos de 2023. Obrigada demais. É muito lindo esse projeto, a gente tem um carinho muito especial por ele. Então, queria pedir agora a Luciana para vir. A Luciana, ela é do Recife e vai apresentar, né, sobre a gestão, como eles têm feito a Secretaria Executiva da Primeira Infância no Recife. Bom dia, minha gente. Muito obrigada pelo convite. A gente ficou super lisonjeada em falar dessa parte de intersetorialidade, que a gente sabe que quando uma política pública intersetorial como a primeira infância é difícil de a gente estar fazendo. Então, assim, se hoje em Recife está sendo um exemplo para a gente mostrar para o UBA 95, a gente já está conseguindo muito e a gente quer dividir, quer compartilhar com vocês. E aí a gente já iniciou com essa frase conhecida de todos, esse provérbio africano, falando sobre o quanto a gente precisa juntar todo mundo para cuidar de uma criança.
Andrés, aqui a gente fala muito em ciranda também, porque eu acho que faz parte muito da nossa cultura, é muito forte, engaja, envolve muita gente. Mas aí eu não quis ser repetitiva com a ciranda, então aí eu trouxe esse provérbio africano. Pode passar, Isabela, por favor. E aí eu quis trazer para vocês, sem dúvida, o maior exemplo que a gente tem de intersetorialidade dentro da cidade do Recife com primeira infância. Em 2015, a gente recebeu a proposta do Unicef de fazer a Semana do Bebê do Recife. E aí a gente trouxe uma Semana do Bebê para um cenário muito intersetorial. Ele foi encabeçado, é importante dizer sempre, pela primeira-dama, pelo prefeito, trazendo esse norte de autoridade vindo de cima, realmente. E aí depois eu vou conversar com vocês um pouquinho o porquê disso. E aí a Semana do Bebê do Recife, ela foi crescendo, foi criando corpo, foi ficando cada vez mais robusta. E em 2019 a gente teve a maior Semana do Bebê, que em uma semana a gente teve 1.200 ações. Ela virou lei, então independe da gestão, independe do prefeito ou da prefeita, ela vai continuar acontecendo. Cada ano a gente vai tentando trazer mais pessoas. E nessa que eu falei de 2019, o diferencial foi justamente porque, além de a gente estar trazendo todas as áreas da prefeitura, a gente trouxe também atores de fora da prefeitura, chamamos parceiros, demos o título, o prefeito deu o título de embaixadores da primeira infância e começamos a envolver pessoas da sociedade civil, do terceiro setor, Câmara dos Vereadores, a Rede Nacional da Primeira Infância, vários parceiros para se engajar nessa pauta de primeira infância. Então, a Semana do Bebê foi, sem dúvida, uma semana assim, que trouxe muito o que a primeira infância precisa de intersetorialidade dentro da cidade. Pode passar, por favor, Isabela? Aqui a gente trouxe uma linha do tempo com os temas, mas eu não vou me adentrar muito neles, porque os temas realmente eles são a temática principal de cada ano, mas que a gente trabalha a primeira infância como um todo e a gente sabe os diferentes pilares que a gente entra, né, em cada um. Pode passar, por favor. Algumas fotos, a gente tem ações na Semana do Bebê, desde ação de território, a ação de formação para profissional. A gente tenta envelopar a cidade para que todos os cantinhos fiquem realmente sendo envolvidos pela primeira infância. Com cantiga de ninar no terreiro, com natação para bebê, chantala, trabalho de formação para profissional. Então, assim, é uma diversidade enorme. Pode passar, por favor. E aí, também na Semana do Bebê de 2018, vocês estão vendo aí a foto, isso é no gabinete do prefeito, a gente levou crianças, fez uma contação de história com o prefeito, os secretários, o presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco. A gente trouxe várias pessoas assim para se envolverem nessa causa e dentro de uma contação de história super bacana, super descontraída, todo mundo sentado no chão, o prefeito assinou o Marco Legal da Primeira Infância. E aí eu queria ressaltar a importância para as cidades que ainda não têm, né, o Marco Legal da Primeira Infância, o quanto é bom a gente ter essa base legal, esse embasamento. E já que existe o nacional, por que a gente trazer para o cenário o municipal? O municipal ele traz as peculiaridades de cada cidade, ele traz a ponte com a cultura local, ele traz o cenário da estrutura que a gente precisa ter dentro do município, que a gente sabe que existem as peculiaridades de cada cidade. Então, assim, foi super importante a gente sancionar esse marco legal da primeira infância no Recife, porque a partir daí a gente começou a tratar com mais seriedade os monitoramentos, o acompanhamento das ações, das metas, das diretrizes. Foi um norte legal e faz muito a ponte do embasamento científico com a estrutura que se precisa ter na cidade, trazendo o poder legislativo também e trazendo outros atores de dentro da sociedade. Pode passar, por favor. E aí, em 2019, naquela Semana do Bebê que eu falei para vocês, que foi gigante, né? Foram 1.200 ações numa cidade, numa semana,
Quando acabou, a gente conversou com o prefeito e disse, o então prefeito Geraldo Júlio, a gente disse, prefeito, a gente precisa ter um organismo municipal de primeira infância que trabalhe exclusivamente. O senhor já disse que primeira infância é a pauta principal e que toda a secretaria tem que estar envolvida, mas a gente tem que ter, pelo menos, uma pessoa, um organismo que seja responsável para estar somente com essa pauta, porque a gente sabe, quem trabalha na gestão pública sabe que no dia a dia a gente é atropelado por várias demandas, pelas metas, pelo cumprimento dos planejamentos estratégicos de cada área, e que muitas vezes, quando a gente olhava para a primeira infância, apesar dela ser prioridade no teórico, na prática ela não estava sendo. E aí, prontamente, o prefeito, super entusiasmado, criou a Secretaria Executiva de Primeira Infância. Essa Secretaria Executiva de Primeira Infância, a princípio, ela ficou na Secretaria de Planejamento e Gestão, e aí é bem importante dizer para vocês o porquê de ser no planejamento. A gente precisava, naquele momento, de uma área que tivesse acompanhando as ações, todas as ações da prefeitura, que tivesse acompanhando todas as áreas da prefeitura, que tivesse uma ponte direta com todas as áreas da prefeitura. Então, a Secretaria de Planejamento e Gestão era, naquele momento, o principal lugar para ser colocado. Então, ela ficou, em 2020, na Secretaria de Planejamento e Gestão, construindo o Plano Municipal de Primeira Infância. A gente, em dezembro de 2020, sancionou o primeiro Plano Municipal de Primeira Infância, e aí eu estou trazendo para vocês o gráfico de como ele é estruturado. O Plano Municipal de Primeira Infância, ele tem os eixos, e a gente hoje fica na governança e intersetorialidade e também na educação. Por quê? Porque em 2021, a Secretaria Executiva de Primeira Infância foi para a educação. E aí eu queria dizer para vocês a importância de se estudar o cenário atual de cada município e ver qual é o melhor lugar de se colocar esse organismo municipal de primeira infância. A gente já tinha o plano, a gente já tinha os eixos, já tinha as diretrizes, já tinha o marco legal. Agora a gente precisava de mais execução e precisava continuar com o cacife do prefeito. Então, entrou um novo prefeito, também muito entusiasta, também muito animado com a pauta de primeira infância, colocando como prioridade desde a campanha eleitoral, e colocou na Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação consegue andar bem com a questão da educação infantil, com ampliação de creche, que é super importante em todos os municípios. Acho que não é uma dificuldade só de Recife, acho que é um cenário nacional da gente, mas não tinha um organismo que olhasse para a política de primeira infância somente dentro da educação. A gente tem várias outras secretarias envolvidas e com a primeira infância, mas sendo monitorada e sendo conduzida junto com a Secretaria Executiva de Primeira Infância. Então, o Plano Municipal de Primeira Infância ele tem 266 ações. Vou falar mais um pouquinho de como a gente monitora essas ações. Pode passar, Isabela, por favor. E aí, em 2021 também, a gente fechou uma parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que foi super importante, porque a gente já tinha essa ponte do marco legal, trazendo a lei que embasa a primeira infância dentro do município como prioridade. A gente tinha o plano que traz o norte com todas as ações, e a gente faltava ter orçamento, faltava ter o orçamento descrito e garantido, né? Então, a gente teve uma assessoria da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e conseguimos colocar a primeira infância como um programa no novo PPA. Então, hoje, todas as secretarias fazem um recorte do que é que se gasta na primeira infância e coloca nesse programa, dentro do PPA. Então, hoje, a gente tem garantido também o orçamento para a primeira infância. Pode passar, por favor, Isabela. E aí eu trouxe para vocês um dos principais pilares que a gente vê como a governança e intersetorialidade precisam ter para que elas fluam bem. A decisão política. Quando eu vi a prefeita de Benevides, Luziane, falando que precisa partir do prefeito, isso é fato. A gente sabe que se não tiver sido cacifado pelo prefeito, a política ela não vai andar e ninguém vai levá-la como prioridade.
Então, assim, a deixa que a gente pode deixar, a dica que a gente pode deixar para vocês é realmente convencer, sensibilizar e mostrar a importância. Aqui, como Paula falou, a gente está numa bolha de 170 pessoas que todas concordam que a primeira infância é prioridade, mas a gente precisa deixar claro, e não é da boca para fora, é deixar claro e convencer realmente o prefeito e os secretários. É uma decisão política totalmente acertada, que a gente precisa trabalhar como uma política pública prioritária na gestão. Então, quem aqui estiver assistindo, tiver essa conversa direta com o prefeito, prepara uma apresentação, prepara um evento que anime, que brilhe os olhos, que mostre para esse prefeito que realmente a primeira infância é prioridade. E caso não tenha essa conversa direta, eu tenho certeza que vocês têm alguém que chega no prefeito, tem alguém que está do lado dele e que sabe como sensibilizar e como convencer. Então, essa é a pauta fundamental que a gente deve fazer realmente, porque se não tiver o prefeito convencido, a cidade não vai estar convencida, né, de executar essa política. As leis que norteiam, e aí a gente já falou do marco, já falou do plano e também do PPA, o organismo municipal exclusivo para a primeira infância, falei, mas eu vou ressaltar mais uma vez, é super necessário, a gente precisa estudar onde ele deve ser implantado, como aqui no caso de Recife, que começou com planejamento e gestão, depois foi para a educação, a gente consegue ter o recurso da educação, mas a gente teve o prefeito que entrou no conselho, no comitê gestor da gente. E aí o organismo municipal super necessário, a gente precisa estudar onde ele deve estar, parcerias como a gente faz aqui nessa rede Urba 95, com a Bernardo Vali, com a Maricília Souto Vidigal, com o próprio Unicef, a gente ter parceiros que, além de trazer recurso, trazem conhecimento, trazem embasamento e nos dão muito mais fortaleza para continuar nesse dia a dia. Garantir o orçamento para executar a política pública, pode passar, por favor. Aqui eu trouxe vários exemplos de ações e programas que a gente faz dentro da cidade do Recife e que traz essa intersetorialidade com todas as secretarias, pode passar. E aí o comitê, como é que a gente lida no dia a dia com essa intersetorialidade? A gente tem um comitê executivo intersetorial, tem o gestor executivo e o ampliado. Nesse comitê que a gente se encontra a cada 2 meses, a gente troca todas as experiências que estão acontecendo, tira dúvidas e começa a unir, começa a engajar pessoas. A gente começa a se ver dentro do programa da outra área, da outra secretaria, e começa a todo mundo se juntar. A gente tem um grupo de WhatsApp também com esse comitê executivo intersetorial e a gente faz com que exista muita troca entre eles, entre a gente, na verdade. Pode passar. Lu, acho que a gente precisa fechar agora mesmo. Certo. Aqui é um sistema que a gente faz o monitoramento de todas as ações do plano. Pode passar. E aqui a gente trouxe algumas ações que aí já não vai dar para falar, que é o Laboratório de Formação da Primeira Infância e o Centro de Referência da Primeira Infância, que são resultados de políticas públicas que têm acontecido aqui de forma intersetorial, que a gente tem trazido todas as áreas que tem dado certo e que bom que a gente está aqui para contar. Agradecer a oportunidade. Próxima vez, com mais tempo, a gente fala mais sobre esses outros assuntos. Não, mas Lu, muito obrigada. E a gente vai ter mesmo outras oportunidades para trazer tantos desses exemplos, né? Do CRIAR, que tem sido uma excelente referência aí para a gente, das demais políticas, né? E reforçando esse compromisso da Urba 95 ser esse ponto de encontro das cidades, para que a gente possa trocar boas práticas, bons projetos. A gente vai ter o nosso próximo encontro em abril e, como sempre, deixando esse canal de diálogo aberto com vocês, para que possam trazer sugestões, assim como inquietações e perguntas sobre o encontro de hoje. A gente também vai estar colhendo aqui tudo que foi escrito no chat, para que esses encontros possam ajudar a avançar as políticas públicas em cada município. Então, agradecendo muito a participação de todos hoje, Paula Perini, essa convidada especial, todas as cidades que apresentaram, as cidades que participaram, aos parceiros aqui presentes, né, ao CECIP, que organizou o encontro. E a gente segue juntos nesse ano de 2023. Obrigada também a Cláudia, que construiu essa rede e reforça, né, essa rede que serve como cola para todos nós aqui nesse espaço. Então, brigadão, gente. Até abril.